Brasil terá o maior imposto sobre valor agregado do mundo. O Senado aprovou hoje a regulamentação da reforma tributária. O seu corte de cabelo vai ficar mais caro. A mensalidade da sua academia vai subir muito. E até a escola do seu filho, que já é cara, vai ficar ainda mais. E não é um reajuste, nem inflação. É lei aprovada, assinada e que começa a valer no ano que vem. Porque hoje tem serviço no Brasil que paga aí por volta de 5% de imposto sobre o faturamento. E vai começar a pagar quase 30%. O imposto de uns vai dobrar, o de outros vai triplicar. E tem gente que ainda vai pagar menos. Alguém foi escolhido para pagar a conta de todo mundo, e não é o banco, nem os bilionários. Meu nome é Christian Castro. Em 7 níveis, você vai descobrir quem realmente vai se ferrar nessa reforma, porque essa conta foi desenhada assim, de propósito, e o que você tem que fazer com seu dinheiro antes de 2027. Nível 1, a conta do bar. A nova reforma tributária mata 5 impostos e cria 2 principais. E essa parte, ela é até boa, porque hoje cada estado tem uma regra e cada cidade tem outra regra. Imagina aí, por exemplo, um caminhão que sai de São Paulo para o Ceará e atravessa uma lei nova em cada divisa. A reforma, ela acaba com isso, mas o lado ruim é que ela foi feita para não arrecadar R$1 a menos. A reforma do consumo e da renda não visa o ajuste fiscal. Imaginem, por exemplo, 10 amigos num bar. A conta chega e deu R$1.000. Dividindo, daria aí R$100 pra cada, né? Só que um levanta a mão e diz: olha, eu não bebi, eu só comi. Aí vai lá e ganha um desconto. Já o outro, ele chegou mais tarde. Outro desconto. Já o terceiro, ele é amigo do dono do bar. Aí ele não paga nada. Mas a conta, ela continua sendo R$1.000. E foi rachado entre os que ficaram calados, que acabou pagando muito mais caro pela mesma cerveja. O bar, ele é o governo. E a conta é o imposto. E ela não pode diminuir. Cada setor que conseguiu desconto empurrou a diferença pro prato do vizinho. E a conta, ela já estourou, porque eles prometeram no máximo 26,5% de imposto. Só que mês passado, eles refizeram o cálculo e deu quase 28%. Já passou do limite que a própria lei mandou respeitar. Então assim, o primeiro que se ferra já dá pra apontar. Não é o mais pobre, nem o mais rico. É quem não tinha ninguém em Brasília para brigar por ele. Você já ouviu falar, por exemplo, de lobby de banco, né? De montadora, de plano de saúde. Agora me diz, você já ouviu falar, por exemplo, em lobby de oficina mecânica? Pois é, oficina mecânica é, por exemplo, um setor que não ganhou desconto nenhum. É como se eles fossem aí um dos amigos que ficaram calados no bar e vão pagar a conta cheia. Mas então, quais setores conseguiram desconto? Nível 2, o camarote. A lista de quem conseguiu desconto ficou assim tão grande que virou um capítulo inteiro da lei. E ela tem andares, porque no topo tem quem não paga nada. Arroz, feijão, carne, leite, ovo. A cesta básica ficou com imposto zero. Já um degrau abaixo, com 60% de desconto, vem escola e hospital. E mais abaixo ainda, com 30% de desconto, vem advogado, engenheiro, contador. E lá no chão, desconto nenhum. Salão de beleza, oficina mecânica, buffet, influenciador digital. Mas olha que coisa estranha. Carne bovina entrou na cesta básica, ou seja, picanha tem imposto zero. Já o salmão, o bacalhau e o atum foram deixados de fora de propósito. Parece, né, que essa reforma, ela tem meio que um preconceito com quem gosta de comer comida japonesa, né? Espero que você não goste, porque senão vai pagar caro. Agora sim, volta para a lista dos 30%. Advogado, engenheiro, contador. Sabe o que essas 3 profissões têm em comum? Todas elas têm conselho, todas têm uma entidade, todas têm gente assim em Brasília o ano inteiro brigando por eles. E agora, olha quem não ganhou nada. Por exemplo, o cabeleireiro, o mecânico, quem faz assim o buffet do seu casamento. Nenhum deles tem uma sala lá em Brasília, ninguém brigando por eles. Então assim, não é sobre o que é mais essencial, é sobre quem tinha o telefone do deputado. Todos os setores fazem lobby para pagar menos imposto. Lembra assim da conta do bar? Nenhum desses descontos veio de graça. Cada andar do camarote foi pago por quem ficou no chão. Então o segundo que se ferra tem nome, é o pequeno prestador de serviço. Eles perderam a discussão em Brasília, eles nem foram convidados para a discussão. E quando o imposto deles sobe, o preço não fica igual, ele vai pro seu bolso. Mas assim, tem um grupo que se ferra sem nem aparecer nessa lista. Nível 3, o telefone que parou de tocar. Esse setor aqui não perde por impostos, ele perde
perde o cliente. Imagina aí, por exemplo, o João, dono de uma gráfica pequena, 5 funcionários, mal fecha o mês pagando aluguel e salário. O maior cliente dele é uma empresa grande, que compra todo mês há 10 anos. Só que em janeiro o pedido não chegou, já em fevereiro também não chegou. A empresa grande que era cliente dele simplesmente trocou de fornecedor. E não foi assim por causa de preço, qualidade ou então atraso. Foi porque no sistema novo, quando uma empresa compra de outra, ela ganha um desconto no próprio imposto. E o tamanho desse desconto depende aí de quanto o fornecedor pagou de imposto. Então assim, o João, né, como ele é pequeno, ele está no Simples Nacional, que paga menos imposto. Então ele dá um desconto pequeno para o cliente. Já o concorrente dele, como é maior, paga um imposto cheio e dá o desconto cheio para o cliente. O resultado é que comprar do João ficou muito mais caro, mesmo o João cobrando o mesmo preço de sempre. Aí você pensa, então é só o João ele mudar de regime e pronto, né? É só ele pedir para pagar um imposto igual uma empresa grande. Só que o João ele não é uma empresa grande, porque uma empresa grande, ele, por exemplo, compra papel de caminhão no atacado, com nota de tudo, e cada compra dessa abate o imposto que ela vai pagar depois. O João, ele compra pouco, e o maior custo dele é o salário dos 5 funcionários. E salário não abate nada. Ele ia pagar imposto de gigante sem ter o que abater. De qualquer jeito, ele vai perder. Então, o terceiro que se ferra é a empresa pequena que vende para a empresa grande. A gráfica, a transportadora, a empresa de limpeza. Ela não vai receber uma carta dizendo que perdeu. O telefone dela só vai parar de tocar, só vai perder cliente. Mas até aqui, todo mundo assim perde um pedaço, né? Só que tem um setor que perde por inteiro. Nível 4, máquina sim, gente não. Essa reforma tributária, ela tem um problema que pode fazer assim muita gente perder o emprego. O imposto novo, ele funciona assim. Tudo que a empresa compra, ela abate. Ela só paga imposto sobre o que ela acrescentou. Então, pega aí uma fábrica de cadeiras, por exemplo. De cada R$100 que ela fatura, R$70 foram gastos aí com madeira, tecido, parafuso, tudo é comprado com nota, tudo então é abatido. Então ela vai pagar imposto somente sobre os R$30. Agora aí pega um salão de beleza. De cada R$100 que ele fatura, 60 vão em salário. E salário não tem nota fiscal, não abate nada. Ela paga imposto sobre quase os R$100. Então aí é a mesma lei, mesma alíquota e um paga 3 vezes mais que o outro. Porque o imposto novo, ele premia quem compra coisa. E o salão de beleza, né, a barbearia, ele não compra quase nada. Ele contrata gente. Então veja quanto isso vai custar pro salão. Hoje, né, ele paga em torno de 5 a 8% do que fatura. Depois dessa reforma, vai pagar 28%. Não subiu só um pouco, multiplicou por 4. E ele assim, não ganhou nenhum desconto, porque cabeleireiro não tem amigos em Brasília. E não é só o salão, é a academia, a empresa de limpeza, a empresa de segurança, a escolinha de natação, todas, né, vivem da mesma coisa, pagar gente. As companhias aéreas como o Gol e a Azul projetam um aumento de mais de 300% na carga tributária. E esse é o setor que mais emprega no Brasil, porque assim, quase 6 em cada 10 empregos com carteira assinadas vem de lá. Então o quarto setor que se ferra é quem vende trabalho de gente, não porque fez algo errado, porque o custo principal dele é uma pessoa, e pessoa não abate imposto. Nível 5, você. Até agora você ouviu falar de empresário, agora é sobre você, porque quando o imposto do salão multiplica por 4, o dono, né, ele não vai engolir isso sozinho. Ele não tem margem nem para engolir isso. Ele põe no preço. Sempre foi assim. Esses impostos sobre vendas, o empresário não paga nada. O que o empresário faz é colocar numa planilha, calcular o custo e jogar a margem para que o consumidor pague esse imposto. E olha o seu mês: corte de cabelo, academia, escola, plano de saúde, Uber, iFood, tudo isso é prestação de serviço. E serviço é justamente o que mais sobe. Mas aí você pode pensar: ah, mas eu ouvi falar de um tal de cashback, né? E isso existe mesmo, que é dinheiro de volta na conta de luz, no gás, na água, no telefone. E não é promessa, está na lei. Só que tem um filtro. Você precisa estar no CAD único e a sua casa precisa ganhar até R$810 por pessoa. Então faz as contas. Uma família de 4 pessoas, se entrar mais de R$3.200 no mês inteiro, essa família ela já está fora desse benefício. Ou seja, você provavelmente ganha demais para receber esse cashback. E ninguém em Brasília está brigando por você. Você está aí acima da linha do cashback e bem abaixo da linha do lobby. Mas assim, eu também preciso ser justo com a reforma, porque para quem está lá embaixo, ela melhora. O arroz, feijão e a carne
carne ficaram com imposto zero. E isso é bom. Só que alguém tinha que pagar essa conta. E ela parou em quem está no meio. Então assim, o quinto que se ferra é a classe média que vive de serviços. Sem descontos, sem cashback, sem telefone de deputado. Você não vai receber aí um boleto avisando. Você só vai sentir que o mês ele já não fecha mais. Nível 6, o vencedor. Se tanta gente perdeu, né? Alguém deve ter ganhado. E o vencedor foi a indústria. Hoje, né, quando uma fábrica ela compra material, parte do imposto que ela paga não volta para ninguém. E isso, ele encarece o produto. Uma consultoria calculou que isso pesa cerca de 7,4% em tudo que sai de uma fábrica brasileira. E com essa reforma, esse dinheiro volta. E assim, se o produto for exportado, é melhor ainda. E é por isso que assim, a indústria comemorou bastante. O discurso do governo é que isso vai virar emprego. Só que agora sim, imagina o dono dessa fábrica com dinheiro sobrando no caixa. Ele pode aí contratar 10 pessoas ou comprar uma máquina que faz o serviço de 10. A máquina, né, como a gente viu nesse vídeo, ela abate imposto. Já as 10 pessoas, elas não abatem nada. E adivinha o que ele vai comprar? E tem outra coisa assim que ninguém colocou nessa conta. Tirar imposto do produto é uma coisa. Tirar o produto do Brasil é outra coisa totalmente diferente. Porque o Brasil, ele paga mais caro que os Estados Unidos para transportar a mesma carga. Porque lá, a produção anda de trem. Aqui, ela anda de caminhão, tem estrada esburacada, até um porto entupido. Então assim, um produto ele pode até ficar mais barato na porta da fábrica. Só que ele vai perder isso tudo no caminho até o navio. Então eles até mexeram no imposto, só que não colocaram um trilho no chão. Mas assim, se a indústria é a grande vencedora dessa história, quem é o maior perdedor disso tudo? Nível 7, a resposta. E se a gente juntasse em tudo que a gente viu, né, até agora, encontramos um padrão. Porque quem vende produto, ganha. Quem vende serviço, perde. Máquina, ela abate imposto. Salário, não abate. Peça, abate imposto. Salário, não. Energia, abate imposto. Salário, não. Então o sistema novo, ele não pergunta se você é rico ou pobre. Ele pergunta uma coisa só: o seu custo é com produto ou com funcionário? E assim, até quem conseguiu algum desconto por lobby acabou saindo prejudicado. Porque aí o advogado, o engenheiro, o contador, por exemplo, vão ter um imposto mais que dobrar, apesar dos descontos. Mas sem dúvida, o maior perdedor dessa reforma é aquele prestador de serviço que fatura acima de 4,8 milhões de reais, que ele não está mais no Simples Nacional. Então assim, se você é um empresário desse ramo, comece a comprar tudo com nota, porque antes, sim, não valia nada. Agora, cada centavo vira desconto. Mas assim, principalmente, a melhor dica que eu posso te dar é tentar começar a vender o seu serviço junto com algum produto. Então um pet shop, por exemplo, em vez de entregar só o serviço de banho, vende ração também. É uma forma de você sair beneficiário nessa reforma tributária. Agora, né, para quem é CLT, assalariado, esse talvez seja quem realmente vai se dar mal, como sempre. Porque a reforma, ela criou um incentivo claro para automatizar as coisas. Porque como a gente viu, máquina abate imposto, funcionário não. E eu acho, né, que esse incentivo vai fazer muita gente perder o emprego. E é claro, né, que o custo dos impostos sempre são repassados nos preços dos produtos ou serviços. Então, já vão se preparando. E a verdade é que quase ninguém sabe realmente quanto vai ser a alíquota final dos impostos. A gente tem uma ideia de 28%, porque o Senado só vai decidir isso em dezembro, 2 semanas antes de começar a valer. Ou seja, enquanto você assiste esse vídeo, ainda provavelmente estão decidindo quanto isso vai te custar. E eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham dessa reforma tributária? Você acha que vai ter mais pontos positivos ou negativos? Escreva aí embaixo que eu vou ler e vou comentar. E claro, né, também deixa seu like e se inscreva no canal. E se você gostou desse formato de vídeo, achou que tem qualidade, fonte, gostou, cara, eu vou colocar 2 vídeos aqui na tela que sim, são muito bons, talvez até melhor do que esses. E eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Christian Castro e eu te vejo lá.